Olá, esse é o programa OAB Nacional Especial Retrospectiva 2024. Você é o nosso convidado, fique com a gente, já estamos no ar. Com o objetivo de contribuir para a lisura e a transparência no processo eleitoral brasileiro, a OAB Nacional instituiu o Observatório Nacional das Eleições Municipais de 2024. A iniciativa é voltada à fiscalização e ao cumprimento da legislação eleitoral. O Observatório Nacional das Eleições Municipais de 2024 é uma reedição de outros observatórios que surgiram a partir das eleições de 2020. Em 2022, nós tivemos também um outro observatório e que agora surge com uma nova roupagem e com preocupações inovadas. Ele traz no seu cerne, como seu objeto específico, a necessidade de se lançar um olhar específico para as candidaturas femininas, as candidaturas de pessoas negras e também as questões relacionadas à violência política contra a mulher. Então, ele surge justamente para trazer um contributo para a justiça eleitoral e para a democracia brasileira, no sentido de identificar fatos, trazer relatos e, necessariamente, trazer números, né, com a utilização específica da Ordem dos Advogados do Brasil, como a maior entidade da sociedade civil organizada, que tem capilaridade em todo o território nacional, de forma voluntária a trazer esse grande serviço prestado à sociedade brasileira. Sim, nas últimas eleições, por exemplo, o observatório, fruto de uma iniciativa da comissão com a autorização expressa do presidente Beto Simonetti, que é um entusiasta da ideia, trouxe números efetivos para aquelas eleições, que eram eleições efetivamente conturbadas, e que, de certa forma, esses números vieram a trazer uma calma maior para a sociedade, porque havia ali o olhar não só das entidades públicas, dos órgãos públicos, mas sim da sociedade civil organizada. Cabe à Ordem dos Advogados do Brasil, como a maior entidade da sociedade civil organizada, fiscalizar o regular cumprimento da lei e contribuir para a transparência do processo eleitoral. A nossa posição histórica é uma só: proteger o voto direto, secreto, universal e periódico, como determina a Constituição Cidadã. Hoje, prezada ministra Carmen Lúcia, eu tenho orgulho de dizer que a advocacia brasileira renova a plena confiança e a parceria histórica com a Justiça Eleitoral do Brasil. A OAB e a Justiça Eleitoral têm em comum o compromisso de garantir um pleito justo e conforme a lei. Com representantes regionais em todos os estados, fiscalizamos casos de violência política contra mulheres, cumprimento das cotas eleitorais, além da distribuição equitativa de recursos e de tempo de propaganda. Para a Ordem, importa verificar a legalidade e a legitimidade de cada passo no processo eleitoral, sempre de forma apartidária. Nas eleições é importante reiterar que não temos partido, não temos candidato e muito menos fazemos oposição. A nossa missão é defender os interesses da advocacia e da cidadania por meio da garantia da aplicação da lei e da supremacia da vontade popular. De forma inédita e para zelar pelo bom andamento dos processos disciplinares em trâmite em todas as seccionais do país e nos órgãos do Conselho Federal da OAB, foi instituída a Corregedoria Geral do Processo Disciplinar, mais conhecida como Corregedoria Nacional. Os detalhes você confere agora na entrevista. A Corregedoria, ela não é um órgão julgador, né? Ele não julga os processos éticos, né? O que entra, tem duas vertentes da corregedoria, né? Vamos dizer, de uma forma geral. No âmbito de reclamações que chegam ao Conselho Federal, e aí essas reclamações é de cunho procedimental, retardo do processo, o processo está com andamento, vamos dizer, retardado, e aí acaba que nascendo reclamações no âmbito do Conselho Federal, dentro da nossa corregedoria, para análise desses casos pontuais, onde a gente solicita informações seccionais sobre aqueles processos, monitora o andamento desses processos que geraram essas reclamações, né, até o seu desfecho, e há esse impulsionamento no âmbito da Corregedoria Nacional
para que esses processos sejam seguidos de uma forma efetiva e célere. Além disso, tem a vertente das correções, né? Essa gestão, a gente primou por fazer a correção em todos os tribunais de ética. Porque, assim, os registros que a gente tinha era de forma pontual, né? Uma gestão conseguiu fazer uns 5 estados, a outra mais 4, e nunca num período só, assim, de 3 anos, a gente conseguiu avaliar, né, todos os tribunais de éticas do Brasil inteiro. Então, eu primei para fazer esse trabalho. Primeiro, em razão da análise efetiva dos números dos processos de cada tribunal de ética, para aferir também questão de produtividade, as necessidades, as dificuldades do pessoal, né, dos colaboradores, de estrutura. Mas o trabalho da correção, que a gente também teve como foco e objetivo, foi além, um pouquinho além, né? A gente tentou colocar, vamos dizer, podemos até dizer assim, a casa em dia, né? A casa em ordem, para poder uniformizar os procedimentos dos tribunais de ética. Hoje temos o Manual de Procedimentos do Tribunal de Ética. Esse manual foi atualizado a partir do primeiro ano da nossa gestão, e esse manual foi difundido também para todas as seccionais. Mas eu senti a necessidade de não ser só esse manual o ponto base para a gente poder fazer essa padronização. Isso tudo também com o objetivo de primarmos pela excelência dos processos éticos, né? O Ministério da Educação autorizou a Faculdade Escola Superior de Advocacia da UAB Nacional para ofertar cursos superiores na modalidade à distância. O projeto da instituição vai contemplar a oferta de cursos nas áreas de tecnologia, marketing e gestão. A faculdade surge como a primeira instituição de ensino superior no país vinculada a uma entidade de classe. No entanto, é importante destacar que a faculdade ESOAB não vai oferecer cursos de graduação em Direito. A criação desta faculdade, ela vem atender um desejo antigo de todo o sistema, né, de permitir que a OAB pudesse certificar as suas pós-graduações. Isso foi o motivo principal, né, que nos levou a buscar a criação dessa instituição de ensino superior. Hoje, a ESA Nacional nós tivemos nos últimos 4 anos, mais de 30 mil alunos, né, e sempre tendo que fazer uma parceria com instituições de ensino superior e, obviamente, dentro dessa parceria você tem um aumento dos custos, porque a instituição de ensino superior, que é parceira, ela tem de ser remunerada. Então, a partir do instante em que nós temos esta independência acadêmica, nós conseguimos ampliar a oferta dos cursos gratuitos, nós conseguimos reduzir, né, os custos das pós-graduações oferecidas a toda a comunidade jurídica nacional, especificamente aos advogados e advogadas de todo o Brasil. Mas para que isso se tornasse realidade, nós precisávamos ter um curso de graduação, ou um bacharelado, ou um curso de tecnólogo, e aí eu não estou falando de tecnólogo jurídico, isso é muito importante, porque o pessoal fica o tempo inteiro, mas a OAB é contra o ensino à distância de graduação. Nós continuamos contra e nós não vamos oferecer nenhum bacharelado, tá? E nenhum curso de tecnólogo na área jurídica. Na área jurídica, nós só ofereceremos as pós-graduações. Agora, o que é que nós temos hoje de extremamente importante, né, para que nós consigamos avançar na formação do advogado? Hoje, você começa a viver uma realidade onde você vai ter só 2 tipos de profissionais. Aqueles que têm afinidade com as novas tecnologias e aquele que está fora do mercado, não é? A inteligência artificial chega de maneira extremamente contundente, revolucionando a realidade de trabalho do advogado e de todo o judiciário. A maioria dos advogados, onde eu me incluo, não sabe ainda manusear bem essas tecnologias. Então, nós vamos oferecer cursos de 2 anos para poder prover esse conhecimento que é absolutamente necessário para todo profissional, sobretudo
para o profissional da advocacia. Eu vou até além, não é da advocacia não, tá? É de qualquer profissão jurídica. A primeira instituição de representação de classe que tem vinculada, né, diretamente uma instituição de ensino superior. Então, é um momento histórico que é motivo de orgulho e de celebração para toda a advocacia brasileira. O Conselho da Justiça Federal aprovou por unanimidade a criação de 8 varas federais em Santa Catarina. A sessão ordinária, que garantiu essa importante conquista para a advocacia, também aconteceu em 2024. Acompanhe os detalhes. O CJF, Conselho da Justiça Federal, aprovou um pleito da OAB Santa Catarina, junto com a OAB Nacional, para a criação de 8 varas federais em Santa Catarina. Isso foi importante e certamente ainda depende agora da aprovação do projeto de lei que vai tornar esse avanço realidade, mas é uma conquista que deve ser celebrada porque vai melhorar e muito a prestação jurisdicional no Estado catarinense. Conhecer o perfil dos advogados e das advogadas, o respeito ao nome social e à identidade de gênero são fundamentais para que tenhamos uma advocacia fortalecida, respeitosa e livre de discriminação. E a OAB tem sido vigilante na vanguarda desse debate e servindo de exemplo para outras instituições. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa instituição, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Quando nós pegamos a carteira da OAB, nós fazemos um juramento. E esse juramento é defender a justiça social, é defender os direitos humanos e é defender a democracia. E esse juramento também está previsto no Estatuto da Ordem, no artigo 44, incisos 1 e 2. E eu acho muito curioso que o legislador ele colocou no inciso 1 essa função da ordem de olhar para a sociedade e no inciso 2 de olhar para dentro da advocacia. E eu interpreto isso como uma necessidade de que a ordem seja vigilante em relação às questões relacionadas à sociedade, porque se a sociedade não está saudável, a advocacia também não estará. Então eu tenho orgulho da OAB, que editou a súmula 11, que proíbe que pessoas com histórico de violência contra a população LGBTI+, ingressem na OAB. Eu tenho orgulho da ordem que lutou pela Lei 11.612, que trata discriminação como infração ética passível de suspensão do exercício da advocacia. E tenho orgulho da ordem que aprovou o provimento da diversidade, que reconhece a advocacia de pessoas LGBTI+, no Brasil. Reconhece garantindo direitos, possibilitando a contagem da população LGBTI no censo da advocacia. E no censo que realizamos no ano passado, 1% da advocacia não se declara cisgênero, que é um número extremamente relevante. Reconhecemos a possibilidade de uso exclusivo do nome social nos documentos da ordem e a retificação de registro, uma padronização nacional para que ninguém sofra discriminação dentro da instituição. Tenho muito orgulho da instituição e espero que possamos continuar tendo orgulho da sociedade, tendo orgulho dos movimentos, tendo orgulho dos parlamentares e tendo orgulho da nossa luta que tem sido construída a cada dia. O Conselho Federal da OAB deu um importante passo rumo a um futuro de mais segurança e transparência nos serviços prestados à advocacia brasileira, com a criação do Observatório Nacional de Cibersegurança, Inteligência Artificial e Proteção de Dados. Confira. A tecnologia veio para ficar. A tecnologia é uma realidade na vida de todos nós. Porém, entende a ordem que a tecnologia veio para aproximar o sistema de justiça da advocacia e do jurisdicionado. Porém, para garantir que a tecnologia venha para aproximar e jamais afastar a advocacia do sistema de justiça, nós criamos um observatório que vai buscar justamente fazer esse controle e denunciar e lutar contra todas as medidas que estejam a utilizar a tecnologia para afastar o jurisdicionado do sistema de justiça. Como também esse observatório trará um importante passo para acompanhar a implantação da inteligência artificial no âmbito do sistema de justiça. Nós entendemos que a inteligência artificial é importante, porém ela deve ser aplicada com critérios, com cuidado, e esse cuidado a OAB estará acompanhando para, enfim, pleitear junto ao Conselho Nacional de Justiça, aos tribunais e também ao Congresso Nacional para, justamente, com este controle, garantir que o nosso sistema de justiça aplique a tecnologia, a inteligência artificial de uma forma a garantir
o pleno contraditório, a ampla defesa e, enfim, a melhor aplicação da justiça a todos os jurisdicionados do Brasil. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí! Ainda em 2024, a Ordem dos Advogados do Brasil participou da sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas sobre a importância da justiça de transição e o aprimoramento do debate sobre os seus pilares. O encontro, que aconteceu em Genebra, na Suíça, contou com a participação de líderes e representantes da sociedade civil do mundo todo. Ladies and gentlemen, as a representative of the Brazilian Bar Association, I am deeply honored to contribute to this important discussion on the promotion of truth, justice, and reparation. The legal profession in Brazil has achieved constitutional recognition as an essential service to the administration of justice, due to its vital role in resisting oppression during the Brazilian military regime. It is the responsibility of the civil society organizations, international institutions, and public authorities to advance the discourse on the foundational pillars of transitional justice. Strengthening democracy, particularly in Latin American countries, requires a transitional justice process that is victim-centered and reflective of the historical experience of marginalized populations. Human rights violations have both immediate and long-term consequences. Therefore, in addition to promoting truth, justice, and reparation, it is crucial to implement effective mechanisms for non-recurrence. In Brazil, we are committed to preserving the democratic legacy of defending human dignity in all its dimensions. Thank you very much. A OAB entende que o pleno funcionamento dos serviços oferecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social tem a ver com o zelo pelas prerrogativas da advocacia. A questão do atendimento dos profissionais nas agências do INSS é central para todos os advogados e advogadas. Garantir os serviços e o adequado atendimento aos profissionais é trabalhar em defesa da prerrogativa de livre exercício da profissão. Se violada, a cidadania e direitos constitucionais básicos são diretamente afetados. Uma das grandes preocupações da Comissão Nacional de Direito Previdenciário é facilitar o acesso do advogado aos canais de atendimento do INSS. Uma das grandes conquistas, ainda da gestão passada, conduzida por Chico Couto, foi a implantação do 0800 da advocacia, um canal onde era possível, por telefone, se comunicar com os servidores do INSS para a obtenção de serviços, aqueles mesmos serviços que são acessíveis também pelo INSS Digital. Agora, a grande questão é que o 0800, apesar desse número que nos remete à gratuidade, ele não era integralmente gratuito. E agora nós conseguimos, com base em várias reuniões e muito diálogo, que seja implantada essa gratuidade. Foi inicialmente implantada com relação àqueles do Distrito Federal, o prefixo 61, mas até no prazo de um mês, todo o Brasil poderá ligar para o 0800 da advocacia, do INSS, sem pagamento de qualquer tipo de tarifa. Realmente esse é um grande avanço nesse canal de acesso, que é o canal de acesso às vezes muito desconhecido ainda pelos advogados e advogadas, que pode ser muito bem utilizado, mas nós continuamos aí a nossa luta para ampliar esses canais de acesso, facilitar o atendimento presencial, telepresencial, um tipo de balcão virtual de atendimento, como já existe em alguns estados, o atendimento presencial nas seccionais, fortalecer o 0800 para que os advogados não precisem se deslocar até as agências do INSS, para que possam ter um atendimento rápido, eficaz, resolutivo, no menor tempo possível, para que possa realmente atender bem os seus clientes. Os avanços realmente têm acontecido de forma contínua, sempre um passo para frente, sempre à base de muito diálogo, de muito esforço comum. Lembrar que até bem pouco tempo, a única forma do advogado acessar a Previdência era por meio das próprias agências, sempre muito cheias, sempre muito lotadas, com aquelas dificuldades que existiam nesse atendimento. E a gente vem
gradativamente ampliando esses canais de acesso. O INSS passou a disponibilizar as telas de acesso, tanto do Plenos quanto do Prisma, que são sistemas mais antigos e que têm algumas informações que ainda não migraram para o sistema novo, que é o INSS Digital. Essa novidade ela é de extrema importância para a advocacia previdenciária e para toda a sociedade, porque permite o acesso a informações importantes que são necessárias para avaliação de direito, tanto a revisão, quanto a organização de pagamento, quanto a todo o histórico, principalmente dos benefícios mais antigos, né? Os benefícios anteriores a 2000, mais ou menos. Isso faz com que a gente possa, por exemplo, avaliar melhor o direito à revisão da vida toda, a revisão dos tetos e a outras revisões que, eventualmente, esse segurado tenha interesse em ver aplicada nos seus benefícios. A advocacia, então, tendo acesso a isso, ela tem mais informações, inclusive para elaborar cálculos e fazer as verificações do melhor direito para o seu cliente. Isso traz mais transparência na relação e vem viabilizar essa informação mesmo antes da integração dos sistemas. As últimas conversas que a Comissão de Direito Previdenciário teve com o INSS, a gente vem fazendo essa solicitação, mas nos foi passado que pelo menos mais um ano de demora haveria entre a integração disso com o meu INSS. Porque a ideia final, claro, é que tudo esteja dentro do meu INSS do cliente, acessível diretamente online, sem ter que ter a entrega de tela ou a intervenção de um servidor. Mas até que isso não se torne possível, a gente então passa a poder obter essas telas através do pedido de cópia ou do agendamento de serviço. Pedido de cópia que pode ser feito online ou do agendamento de um atendimento no guichê virtual, no guichê presencial, que é da OAB, ou até de um agendamento de retirada de CNIS ou de documentação nas agências da Previdência Social. A gente vem construindo soluções, às vezes pela inovação do sistema, mas muitas vezes para garantia de acesso, mesmo antes de a gente conseguir tornar tudo realidade dentro do sistema. A gente depende da DataPrev para muita coisa, mas aquilo que ainda não pode ser implementado de forma imediata, esse diálogo institucional tem trazido novas soluções para garantir o acesso à informação e o respeito às prerrogativas da advocacia. O ex-presidente da OAB de Minas Gerais, Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, tomou posse como ministro do Tribunal Superior do Trabalho. A renovação da casa segue a regra constitucional de 1/5 dos 27 membros do TST, que devem ser advogados com mais de 10 anos de exercício na profissão. Em sua sabatina no Senado Federal, o ministro ora empossado afirmou que o papel da Justiça do Trabalho é garantir um patamar civilizatório mínimo nas relações de trabalho e redistribuir renda. Que esse seja o norte, ministro Fabrício, da atuação jurisdicional de Vossa Excelência, somando com seus companheiros e companheiras de bancada na realização desse norte em prol da sociedade brasileira. São 31 anos de advocacia e 38 dias de magistratura, o que quer dizer que continuamos no sistema de justiça, mas agora com outra posição. Mas passa sim um filme em que estamos enxergando nesse momento todo o caminhar, ouvindo a advocacia, atuando na advocacia, 31 anos de tribuna, em tribunais, 31 anos atuando nos processos e mais de 20 anos desses 31 nas lutas da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, chego aqui com esse passado, com essa caminhada, com esse desenvolvimento e sabendo quais são as dores da advocacia e também as suas delícias. O mais importante dizer que isso é uma escolha do Constituinte. Quando a Constituição de 88 foi promulgada, ela dividiu o tribunal em 3/5, compostos por juízes, magistrados oriundos da carreira, 1/5 composto por membros do Ministério Público e 1/5 composto por advocacia. Acho que isso é fundamental, essas visões diferentes de cada um no seu extrato
para vir e compor um corpo único, faz com que o tribunal seja mais plural e faz com que, no caso dos ministros que são oriundos da advocacia, que eles possam trazer toda a sua experiência do outro lado para que essa caminhada feita até ali possa também ser mais um ponto de diálogo entre as experiências que vão se cruzar dentro do tribunal. Então, acredito que seja muito importante esta definição do Constituinte de compor o tribunal dessa maneira. Como é um gabinete que tem como titular um ministro oriundo da advocacia, esse gabinete, eu entendo que gabinetes que são compostos por membros oriundos da advocacia, eles têm que ser embaixada dos advogados, onde os advogados sintam absolutamente à vontade para estar despachando seus processos, trazendo suas questões. Então, o gabinete está absolutamente à disposição de toda a advocacia brasileira. Há um ano, a ministra Daniela Teixeira assumiu uma das cadeiras no Superior Tribunal de Justiça após uma longa trajetória como advogada. A ministra enfrentou desafios como o alto volume de processos acumulados e buscou implementar estratégias para garantir maior celeridade e eficiência no julgamento dos casos. Detalhes que você acompanha agora na entrevista especial. O que for comum aos advogados do Brasil todo, eu tenho obrigação constitucional de defender, que é receber a advocacia, que é respeitar as prerrogativas da advocacia, que é trabalhar pelos honorários da advocacia. Isso eu tenho uma missão que a Constituição me deu de fazer aqui no STJ. E tenho feito. As minhas audiências com a advocacia estão em dia. Já houve dias em que nós precisamos receber advogados aqui no sábado, gabinete aberto no sábado, recebendo. Eu não tenho nenhum pedido de audiência pendente. Todos os advogados e advogadas que querem ser recebidos são recebidos na sexta-feira, que é o dia que a gente fica aqui o dia todo. Já ficou famoso, eu sirvo pão de queijo na recepção, café de máquina boa. Inclusive o café está aqui todo dia, basta apresentar a OAB e toma um cafezinho na recepção, eu pagando, claro que não é um custo do contribuinte, senão não teria a mínima graça, né? Então, assim, é realmente bem receber a advocacia, ouvir o que eles têm a dizer e as advogadas, e me acrescenta muito. Eu julgo muito melhor porque eu ouço a voz da advocacia. Ele vem aqui, senta aqui nessa cadeira, eu sento ali, ele senta aqui e me explica. E a primeira pergunta que eu faço, doutora, o que o senhor tem a me dizer sobre esse processo? O que está aqui que eu não estou enxergando, que eu não estou vendo? Por que o senhor acha que seu cliente tem razão? E várias vezes eu recebo sempre com um assessor do lado, a gente entra nessa sala já tendo estudado o processo com uma decisão e sai com outra. Porque a gente ouve fatos que a gente não tinha dado atenção, a gente ouve uma versão que a gente não tinha visto direito, a gente consegue enxergar uma nova realidade no processo que a gente não tinha visto. Então eu acho que eu fico uma julgadora muito melhor, muito mais próxima da realidade, ouvindo a advocacia. E aqui eu julgo o processo penal. E o princípio número 1 do processo penal é a busca da verdade real, o que aconteceu naquele crime, para não condenar um inocente. Então é muito importante ouvir a defesa, ouvir o que a defesa tem a dizer. Isso eu tenho feito e não abro mão de ouvir aqui e de fazer as sustentações orais durante a sessão. Se o advogado pede o adiamento porque quer fazer a sustentação oral, os pedidos são deferidos. Eu tiro o processo para que ele possa fazer a sustentação oral. Está ali na minha porta. Todo advogado e advogada tem direito de pedir o adiamento por uma sessão se não houver risco de prescrição. Por quê? Porque eu fui advogada. Eu sei que a gente tem filho, a gente fica doente, a gente tem 2 processos marcados no mesmo dia. Eu sei que esses imprevistos acontecem e não me custa nada tirar o processo da sessão do dia 3 e passar para o dia 10. Não havendo risco de prescrição, todos os pedidos são deferidos de adiamento por uma sessão. Foi isso que eu vim fazer aqui, foi isso que eu me comprometi com o Conselho Federal da OAB e com a advocacia brasileira. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!